Porque se nós pensarmos um pouco, é claro, nós queremos, digo nós, a comunidade científica interessada em trabalhar com isso, inclusive na IAC, Academia Internacional da Consciência, nós temos um laboratório lá em Portugal para trabalhar criando tecnologias para medir energia. Chegamos num resultado consistente que a gente possa testar com as pessoas? Não, às vezes sim, às vezes não, portanto ainda tem que ser aprimorado. Mas, se nós pensarmos na psiquiatria, qual é o neurônio que eles viram para saber se a pessoa tem ou não aquele problema? Como é que eles chegaram na lista toda que a gente tem lá no DMS, que é todo tipo de patologia, descrevendo cada uma? Por observação. Só que estudar, por exemplo, a psiquiatria ou os distúrbios da mente humana, porque há, ou estudar qualquer outra coisa desse tipo comportamental, até mesmo estudar os astros, porque tem coisa que nós chegamos a conclusões que nós não vimos. Os telescópios, tudo que nós temos para conseguir observar os astros não responde a tudo que nós sabemos hoje. Os gregos tinham informação sobre os astros só de observar a olho nu. Portanto, observação, catalogação de dados, uma análise de pontos semelhantes ou não, observando estatisticamente qual a quantidade de cada coisa, esses são métodos científicos extremamente válidos. O que acontece com os, vou chamar de céticos de carteirinha, que já mostra o badge, como é que a gente chama? O crachá? O crachá, eu sou mais inteligente porque eu sou cético. Não, na verdade, é uma pessoa que não consegue compreender os princípios do que nós estamos falando. E eu aqui faço uma crítica aos colegas da área, e eu me incluo, né? Quer dizer, me incluo porque não estou me colocando como superior. E eu uso essa crítica para fazer minha autocrítica, para ter muito cuidado com tudo que eu faço. Porque alguns entram num ponto que, às vezes, ultrapassa aquela informação que a gente tem. Principalmente aqueles que estão preocupados só com dinheiro. São muitos, mas não são todos. Tem muita gente boa que, obviamente, a gente precisa manter tudo que está aqui, a gente tem que se manter. Mas o objetivo não é só dinheiro. Quando é só dinheiro, a pessoa começa a mentir. Usar da ingenuidade dos outros, porque a lavagem cerebral que nós sofremos, que faz com que exista este preconceito da ciência, e existe essa lavagem cerebral em todos nós, é que se você está ligado a algo que seja não físico, vou botar não físico, então é tudo misticismo, é tudo metafísica, não é ciência. E essa lavagem cerebral nós temos que quebrar. Mas não quer dizer que tudo que se fala por aí seja verdade. Então, quem fala coisas que não prejudica a quem está fazendo um trabalho sério, tentando conscientizar a ciência, tentando conscientizar as pessoas do que existe e do que é possível. E eu vejo muito isso, muito, muito, muito. Então, eu acho que esse é um ponto que não ajuda. Porque quando eu vou, por exemplo, a um congresso, alguma coisa assim, eles são muito estritos na metodologia de pesquisa que exigem, justamente para evitar essa manipulaçãozinha de jogar informação para cá e para lá. Se todos entendessem de ciência, eu não estou falando falar difícil, eu não estou falando estudar estatística, eu tenho uma formação em estatística e em pesquisa na área de psicologia, porque é o que mais se aproxima do que a gente faz, né? Mas eu não estou falando disso. Estou falando de, dentro de si, a pessoa ter um sentido crítico, né? Falar, pô, isso aqui faz sentido, não junta com aquele outro. Não, essa informação está trazida de uma forma neutra, ou não. Por detrás dessa fala tem uma manipulação. Por detrás da fala desse fulano, dessa fulana, tem a intenção de me puxar para cá ou para lá. Então, se as pessoas aprendessem a ter esse sentido crítico, nós cresceríamos muito do ponto de vista espiritual, porque uma coisa que eu afirmei e reafirmo no início aqui da nossa conversa foi:
Todo mundo tem sensibilidade energética, mediúnica, parapsíquica, todo mundo tem, mas manifesta de forma diferente, se torna lúcido de forma diferente e os impactos na pessoa são diferentes. Mas sem compreender o corpo energético, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é uma pena que a gente acaba ficando enroscado nisso. E o tempo passa, tem casos, tem demonstrações. Eu mesmo tive experiências fora do corpo que foram confirmadas, mas o que adianta? Os outros olham e falam, não, isso aí não, é da cabeça, não, criou depois. Então, esquece, não, o que a gente tem é que entender a nós próprios, mas você falou uma coisa muito bacana, Farrell, que entre aqueles que verdadeiramente têm experiências, a gente sabe, né? Ouvir, entender e falar, aqui tem uma coisa verdadeira, isso é possível, eu já vivi como você, eu já vivi, tinha coisa ali do lado. Mas quem não tem lucidez, para aquela pessoa é um nada. Mais um louco, né? Você é mais um louco falando bobagem. Mas se você começar a conversar, entrevistar essa pessoa, você vai descobrir coisa que ela tem. E o fato é que o experimentador e o experimentado, eu não sou da área científica, mas já vejo uma facilidade nisso, claro, de comprovação, pelo menos da projeção astral. O experimentador, ou os experimentadores, os céticos, os científicos, mais o projetor. Perfeito. Agora, não é simples realizar um experimento? Deveria, né? Eu fiz vários experimentos científicos, assim, desses, com licença, vou me servir de água aqui enquanto a gente vai conversando. Eu fiz vários experimentos científicos, assim, com uma metodologia bem rigorosa, para estudar a projeção. O objetivo não era provar a projeção, porque a projeção não se prova. Experimentos que provam a projeção, nossa, nós temos dezenas nas últimas 7 décadas. Atualmente já não tem tanto mais, porque as pessoas tinham a esperança de fazer aquilo e fazer uma mudança. Não faz a mudança. Mas os experimentos que eu realizei eram mais para entender a projeção. Entender assim, por exemplo, como é que funciona a visão fora do corpo. Como é que nós trazemos a memória? Como saber se a memória veio exata ou se ela veio distorcida? O que a gente lembra mais? Então, foi mais nesse sentido. Mas mesmo esses experimentos, eles não ganham muita projeção na área da ciência. E eu acho que a primeira coisa seria a pessoa, vou falar uma coisa aqui que muitos que estão me ouvindo vão entender e vão até pensar, é isso mesmo, que o pesquisador tem que ser também uma pessoa que tem experiências. Eu acho que essa é a diferença. Porque senão não vai entender o outro. Então eu tenho que poder conversar com alguém e falar, isso aqui é tal coisa. Não, isso aqui ele está pensando que é isso, mas foi tal fenômeno. Não, isso aqui foi um sonho. Porque depois que você estuda por umas décadas, você já começa a distinguir o que mais provavelmente é um sonho, o que é um sonho misturado com uma projeção astral. O que é uma projeção astral? E a pessoa está chamando de sonho lúcido, que é outro problema. Que a pessoa, ela simplesmente chama de sonho lúcido, o que algumas vezes é, na verdade, uma projeção completamente consciente. Então, eu acho que fazer essa distinção é muito importante. E quanto mais a gente dá às pessoas ferramentas para ela pensar, não, aqui foi de verdade uma experiência. Por que ABC? Mas para isso, ela tem que entender como as coisas funcionam fora do corpo, se a gente for falar de projeção astral. Porque as pessoas pensam que vão estar fora do corpo e vão ver um mundo igual a gente vê aqui. E vão ter leis de como funciona, como a gente tem aqui as leis da física, que seriam a mesma coisa lá, mas não. Lá existem outras leis, que eu vou chamar da parafísica, que não é a física nossa. Mas se a pessoa entender, ela é capaz de distinguir. Farrell, eu fiz fazendo um parênteses, mas é um parênteses super dentro do que nós estamos falando, e vai ser muito importante aqui, com o que você comentou da sua experiência. Porque eu fiz um grande estudo sobre experiências paranormais, parapsíquicas, sensitivas em crianças. E eu fiz um trabalho assim, de entrevista profunda, que normalmente se faz com 5, 10 pessoas, eu fiz com 60 pessoas. E de 14 países diferentes. Pessoas que
algumas estudavam essa área, já me conheciam, mas a maioria não me conhecia, não estudava nada nessa área, que para mim são casos muito importantes, porque vem sem a pessoa ter uma predisposição para dizer algo. E a quantidade de crianças que têm verdadeiramente percepções, mas os pais não sabem reconhecer. Então, se você tem um filho, por exemplo, que fala, eu estou vendo alguém ali naquela esquina, como é que você sabe se é uma imaginação, se é para brincar com você, se é testar limites, ou se de fato está vendo alguma coisa? Então, há alguns sinais que ajudam a saber. Mas o importante da gente dizer aqui é que muito, muito, muito mais crianças reconhecem as suas percepções energéticas e não físicas do mundo espiritual do que adultos, por razões bem pragmáticas. A primeira é menos lavagem cerebral da sociedade, né? Porque a gente depois vai tendo que entrar nos eixos. Aí você tem que fazer faculdade, aí você tem que ser uma pessoa responsável, você vai ter família, então tudo isso bloqueia um pouco. Mas existe uma outra coisa. Quando nós somos jovens, então pensa até 9 anos de idade, ou 7 anos de idade, o corpo energético ainda não está totalmente formado. Porque a pessoa... Posso ir para um ladinho aqui? Posso? Claro, claro. Qualquer coisa você me puxa de volta. Tem um ângulo bom aí. Qualquer coisa você me puxa. Tá tudo bem? Então é assim, a pessoa antes de nascer, claro, ela já teve outros corpos, já teve outras vidas. Para quem acha isso uma ideia razoável. Há muitos estudos mostrando evidências disso. Mas não importa, a pessoa tem que sentir dentro dela. Mas para quem já teve tudo isso e sabe que existe, ela, antes de nascer, ela é um ser. Ela tem qualidades e ela tem defeitos. Ela tem coisas que ela já desenvolveu ao longo das vidas e trabalhou muito, e às vezes sofreu muito para desenvolver, não foi baratinho não, pagou um preço caro, mas ela também tem aspectos da sua personalidade que são aspectos ainda a desenvolver. Sei lá, vou pegar qualquer coisa, muito vaidosa, preocupada mais com a imagem do que com a verdade, por exemplo. Então, essas características existem antes dela nascer. Quando ela renasce, como é que ela passa a ser ela própria aqui no corpo físico? Porque a gente é o mesmo, sabe? Se você morrer, você sai do corpo, você continua você. E quando você nasceu, você continua você também. Só que a gente esquece. A gente esquece porque o nosso pensamento aqui passa pelo nosso cérebro. E então, começa a fazer esse filtro. Agora, onde é que entra a criança nisso? Pelo fato de que, na verdade, o renascimento, sem falar do aspecto biológico, né? Vamos falar só do aspecto espiritual ou energético. Eu gosto de falar multidimensional, porque né? É o físico, a energia, todas as camadas do mundo espiritual, tudo junto, eu gosto de falar multidimensional. Mas, quando ela renasce, aí é que formam os chakras. Então, os chakras têm a ver com o renascimento, porque toda essa informação que estava aqui, ela vem, ela se conecta àquele corpo físico e forma os chakras. Só que, enquanto a criança está nos primeiros anos de vida, ainda não tem muita rigidez. É quase como se a conexão dos chakras fosse mais forte aqui no corpo astral, no corpo espiritual, do que no corpo físico. Mas, com o tempo, e muitos que estão nos ouvindo falando, caramba, claro, né? Estou tentando, faz 10 anos sair do corpo, não consegui. Mas com o tempo, essa conexão energética fica mais forte e mais intensa no corpo físico. Aí é mais difícil de sentir energia, é mais difícil de ter intuições. Então, muitas coisas que para as crianças eram naturais, deixam de ser depois. Eu tinha, 100 vezes mais projeções astrais na infância do que hoje. É isso, é uma diferença absurda. Mas o importante é o que a gente aprende com a experiência e o que a gente desenvolve. Porque aqui, nesse mundo, nós estamos para encontrar nós próprios e sentirmos-nos felizes. Porque toda essa condição de renascer,
conectou no corpo físico. O cérebro não lembra de nada, mas a energia está ali com a informação. Então a gente sente algumas coisas, pensa em algumas coisas que ninguém nos ensinou. Tudo isso vai criando uma condição que, ao longo da vida, nós nos afastamos de nós próprios, porque temos que exercer um papel, porque temos medos. Muitos tiveram pais que reprimiram. Não é só reprimir o aspecto da sensibilidade espiritual, não. Reprimiu tudo. Reprimiu a personalidade, reprimiu o que era o jeito da criança falar, reprimiu o que pode fazer ou não, ou ensinou tão rigidamente, com boa intenção, que ainda fica mais grave ainda. Mas mesmo que você tenha tido pais maravilhosos, é muito difícil nós mantermos-nos conectados a quem nós verdadeiramente somos. Esse mundo aqui tem um desafio. Eu acho que isso faz parte da grande lavagem cerebral que nós sofremos, que não é a teoria da conspiração, dos laboratórios farmacêuticos e não sei o quê, que tudo isso, em parte, existe, mas é muito mais profundo que isso, porque quem está lá no laboratório farmacêutico, quem está lá manipulando as informações espirituais para conduzir os outros, ou só para trazer benefício para si, essas pessoas estão sendo leais com quem são? Algumas sim. Aquele é o princípio dela, e já fez aquilo em muitas vidas e ainda está fazendo de novo. Mas algumas não. Algumas se sentem desconfortáveis com algumas coisas, mas não sabem entender. Então se sentem infelizes, porque é como se faltasse algo na vida delas. Perdão. Como se faltasse algo na vida delas, mas esse algo que falta é elas próprias. Porque a vida não é fácil para ninguém. Eu não acho que seja fácil, eu tenho coisas que eu gostaria que fosse diferente, tenho dificuldades, tenho coisas que eu quero melhorar, como todo mundo, tanto do ponto de vista parapsíquico, energético, como interno, como externo, como tudo. Eu vou fazer o que der nessa vida, vou fazer meu máximo, mas o fato é, se você sabe o que precisa trabalhar, mesmo que as coisas sejam difíceis, elas têm um sentido. E a pessoa consegue, com cada momento, bom e ruim, sucesso e insucesso, aprender e ir para uma direção que, para ela, faz sentido, que para ela tem valor.